amante do meu marido que pagou todos os procedimentos com o cartão do meu marido no meu salão. E fica que tem história nova. Bom, essa história aconteceu um tempo atrás. Eu já estava casada com meu marido há muitos anos. E quando eu conheci ele, ele trabalhava de caminhoneiro, né? Na verdade, ele trabalha até hoje como caminhoneiro, né? Fazendo viagens e tudo. Ele sempre passava 15 dias fora e 15 dias dentro de casa. E quando eu conheci ele, ele trabalhava para outras pessoas, né? Ele, tipo, o caminhão que ele usava não era dele mesmo, enfim. E aí, depois de um tempo, a gente colocou como meta de que ele compraria o próprio caminhão e que ele começaria a trabalhar por conta própria. E assim foi, a gente sempre foi muito parceiro, sabe? A gente sempre se ajudou muito, demos muito apoio ali um pro outro e tal. E aí, depois de muita luta, ele conseguiu comprar o próprio caminhão dele e começou a trabalhar por conta própria. E depois disso, ele estipulou no nosso relacionamento, na cabeça dele e tudo, que eu iria também começar a trabalhar por conta própria. Porque naquele momento eu era cabeleireira, né? Só que eu também trabalhava no salão de outras pessoas, eu era funcionária e tal. E depois de uns 2 anos mais ou menos que a gente tinha conseguido comprar o caminhão dele, eu consegui montar o meu próprio salão e também comecei a trabalhar por conta própria. Como eu falei pra vocês, a gente sempre foi muito parceiros, a gente sempre se ajudou muito, sabe? E assim, eu nunca desconfiei que ele tivesse outra pessoa, porque meu marido sempre foi o melhor marido do mundo. E quando ele voltava pra casa, né, a cada 15 dias, ele sempre vinha com aquela saudade, aquele fogo e tal. E eu falava, não é possível que esse cara tenha outro. Porque ele vem cheio de fogo, cheio de amor, cheio de paixão e tal. E todo mundo falava pra mim, ó, cuidado, não vai te relacionar com o caminhoneiro, porque ele sempre tem outra família, sempre tem outra pessoa e tal. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca quer escutar de outras pessoas. Enfim, depois de anos juntos, meu salão bombou, meu salão começou a ter outras funcionárias. Enfim, eu comecei a realmente ter uma rentabilidade muito boa do meu salão. E ele trabalhando por conta própria, e a gente tinha uma vida muito boa. Até que um dia eu tava no meu salão, e isso já tinha passado bastante tempo, né? Que eu tinha aberto ele, tudo. Eu já nem fazia mais cabelo, eu só ficava ali cuidando do caixa, do financeiro, da administração do salão, porque quem fazia eram as minhas funcionárias. Um belo dia, uma moça marcou um horário, uma moça que eu não conhecia, nossa cidade era uma cidade pequena, mas eu não conhecia ela. Ela marcou um horário e tal, dizendo que queria fazer cabelo, cílios, unha, tudo, ela queria fazer tudo. E ela foi, gente, chegou lá, era uma moça extremamente bonita, assim, mais ou menos da mesma idade que eu, e ela fez todos os procedimentos, né? E no final ela ficou lindíssima, 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 elogiou muito as funcionárias e tal, elogiou o atendimento e tudo. Enfim, na hora de pagar, ela foi pro caixa comigo e eu até perguntei pra ela, falei assim, qual vai ser a forma de pagamento? Aí ela, vai ser débito. Isso ela me entregou o cartão. Só que assim, gente, foi tão automático que eu nem prestei atenção na hora, eu só fiz pegar o cartão e enfiei na maquininha, normal. E dei pra ela digitar a senha. E aí ela digitou e tudo, só que a senha deu errada. E aí eu vi, né, tirei o cartão e falei, a senha deu errada e tal, você tem certeza? Aí ela falou assim, não, é porque é o cartão do meu marido, só um momento que eu vou ligar pra ele pra confirmar a senha. E eu, tá. E nisso eu fiquei com o cartão na mão, né, tinha tirado da maquininha, fiquei com o cartão e tal. E aí enquanto ela tava falando no telefone, eu fiquei olhando. Quando eu parei pra prestar atenção no nome do cartão, eu vi que era o nome exatamente igual ao do meu marido. Exatamente, gente, não tirava uma letra do lugar. Na hora que eu olhei, eu comecei a achar aquilo muito estranho, óbvio, né? E aí eu esperei ela terminar de falar no telefone. Quando ela terminou de falar no telefone, eu perguntei, falei isso pra ela, mas esse cartão é do seu marido mesmo? Aí ela falou, é do meu marido, por quê? E aí eu falei, não, porque o meu marido tem exatamente o mesmo nome, é muita coincidência, né? O mesmo nome e tal. Aí ela falou assim, realmente, coincidência, não sei o quê. Mas meu marido, ele é caminhoneiro, ele trabalha na estrada, ele passa 15 dias fora, 15 dias aqui, não sei o quê. E aí eu fiquei tipo, oi? E aí eu falei pra ela, olha, meu marido também é caminhoneiro, e ele também passa 15 dias, né, pra lá e pra cá. E aí ela achou estranho, aí ela falou assim, você tem uma foto dele pra eu ver? Aí eu falei, tenho. Na hora eu peguei, puxei meu celular e mostrei uma foto dele. E ela puxou dela e mostrou a foto. Era a mesma pessoa. Ela falou pra mim que eles tinham se conhecido em uma outra cidade e que ele tinha levado ela pra morar lá. Porque nessa outra cidade, ela morava sozinha, ela trabalhava meio que de escrava no lugar onde ela tava, e ele tinha levado ela pra essa cidade, ela era nova e tudo, e que naquele momento ele tava viajando. Só que ele não tava viajando, ele tava na minha casa. Ou seja, os 15 dias que supostamente ele passava viajando pra mim, ele tava com ela, e quando ele passava viajando pra ela, ele tava comigo. Só que na realidade ele sempre viajava, só que ele não levava tudo isso de tempo como ele realmente falava. Ele dividia o tempo dele entre nós duas. E aí eu falei pra ela, olha, ele tá na minha casa, ele não tá viajando tudo, a gente combinou de sair pra jantar hoje, e se você quiser, a gente marca um flagrante. Aí ela, não, eu quero. E aí, tá, beleza, fui pra casa. Só que assim, eu não consigo disfarçar muito bem, sabe? Cheguei em casa, já tratei ele super mal. Ele perguntou o que tava acontecendo e tudo. E eu tentei disfarçar, falei que era estresse do trabalho e tal. Enfim, falei pra ele que a gente ia sair pra jantar, né? Como a gente já tinha combinado. Só que eu ia deixar meu filho na casa da minha mãe, porque até então a gente ia levar o meu filho, o nosso filho, né? Aí só que eu falei, não, vou deixar na casa da minha mãe, porque meu filho não vai presenciar o que vai acontecer.
né? E aí a gente foi pro restaurante, chegamos lá no horário marcado e tudo, e não demorou nada, ela chegou. Quando eu vi ela entrando na porta do restaurante, eu virei pra ele e falei assim, eu quero te apresentar uma amiga. Aí ele, tá. Quando ele viu ela, gente, os olhos dele arregalaram assim, num nível que ele viu nós duas ali paradas na frente dele. E a menina começou a xingar ele, começou a brigar e tal. E naquele momento eu fui a mais calma das duas, sabe? Eu fiquei mais parada vendo toda aquela situação. E ela lá, gente, brigando, gritando, jogou a mesa por cima dele, jogou as coisas em cima dele. Ela realmente ficou muito nervosa, ela ficou realmente assim, muito, sabe? E, tipo assim, quando ela foi no meu salão, eu cheguei a pensar que ela tinha ido de propósito, só pra fazer eu descobrir e tal. Mas quando eu vi a reação dela no restaurante, eu percebi que não foi de propósito, porque ela realmente ficou transtornada de raiva. E ela quebrou tudo em cima dele, sabe? E aí ela saiu, foi embora, ele ainda foi atrás dela enquanto eu fiquei sentada lá, depois ele voltou, nós fomos pra casa, nós brigamos e tal. E aí ele começou a querer pedir desculpas e tudo, e eu falei que eu não ia aceitar aquilo, e de fato eu não aceitava. E eu me separei dele. E nisso, ele passou uns 2 meses ainda me procurando, vindo atrás de mim e tal, pedindo perdão e tudo. Só que eu mantinha contato com ela, sabe? E ela falava pra mim que ele também tava indo atrás dela, ou seja, ele tava indo atrás das duas ao mesmo tempo pra ver quem que aceitava ele de volta. Só que no final eu acabei não aceitando, ela também não aceitou, ela foi embora da cidade, ela voltou pra cidade onde ela morava. A gente manteve contato ali por alguns meses, depois a gente perdeu o contato, até porque não fazia sentido a gente manter contato, nem ser amiga, nem nada do tipo. Hoje em dia, já tem um tempo que eu me separei dele e hoje em dia a gente só se fala se o necessário, sabe? Mas por causa do nosso filho, porque até então ele ainda é um pai presente. É a casa onde a gente morava, que era de nós dois, porque nós construímos juntos, eu acabei ficando por conta do meu filho. Ele acabou abrindo mão da casa, disse que a casa era minha, do meu filho e tal. E aí, assim, a gente ainda mantém contato, não é aquela coisa e tal, mas o necessário, pelo menos, pro meu filho ter a presença do pai e da mãe perto, né? E assim, com relação a ela, eu não sei mais, porque a gente realmente perdeu contato, mas até a última vez que eu soube, eles de fato não tinham voltado, ela não tinha perdoado. E hoje ele tá aí, acabou ficando sem nenhuma das duas pra parar de ser tão ganancioso com relação à mulher. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.